pessoal, viemos aos terminais de ônibus da região metropolitana de Curitiba para tirar algumas dúvidas dos passageiros que usam o cartão Metrocard. A sua pergunta seria a mesma que a deles? Essa é a Sueli, da Fazenda Rio Grande. Sueli, qual é a sua dúvida em relação ao transporte coletivo na região metropolitana de Curitiba? A dúvida é sobre a chegada do ônibus, né? Que Sim. a gente não está esperando muito, né? Teria que ter um aviso. De quanto tempo falta? De quanto tempo falta, uma faixa, um letreiro, alguma coisa assim. Certo, então vamos ver o que o empresário tem a responder. Nós podemos ter esses avisos de quanto tempo o ônibus vai levar para chegar nos terminais, e não só nos terminais, mas também em qualquer um dos mais de 7.000 pontos de parada de ônibus que existem na região metropolitana de Curitiba. E como que isso é feito? Então, a Associação Metrocard disponibiliza aos passageiros da região metropolitana um aplicativo chamado Metrocard App, e nesse aplicativo o passageiro consegue acompanhar onde o ônibus está, quanto tempo vai levar para que ele chegue até um determinado ponto ou algum terminal, e além disso, ele também recebe alertas. Se por acaso acontecer alguma eventualidade para que leve o ônibus a atrasar, por exemplo, lá no aplicativo o Centro de Controle de Operações da Metrocard fica inserindo e acompanhando em tempo real tudo o que está acontecendo e disponibilizando essa informação para o passageiro. Esse é o Rodrigo aqui da Fazenda Rio Grande. Rodrigo, qual é a sua dúvida em relação ao transporte coletivo na região metropolitana de Curitiba, por favor? Eu gostaria de saber o que pode ser feito para que os ônibus não atrasem. Certo, então vamos ver o que o empresário tem a responder? Para que um ônibus não atrase, nós precisamos nos preocupar com dois fatores. O primeiro deles é o planejamento. Então nós precisamos planejar para que os ônibus façam viagens dentro de intervalos que eles consigam efetivamente realizar. E para que seja feito esse planejamento, nós trabalhamos em cima de todo um histórico de dados, de como esses ônibus trabalharam nos últimos tempos, se houveram congestionamentos, qual foi o tempo médio para ele fazer algum determinado deslocamento. Então, com base nisso, é definido um planejamento do horário que eles vão realizar. E essa é uma informação que o passageiro já tem acesso. Depois entra a parte da realização. Então, no dia a dia, o que pode acontecer? O ônibus, hoje em dia, disputa o espaço na cidade com os veículos. E para nós, esse é o principal fator que interfere, que leva o ônibus a atrasar. Porque, propositalmente, nenhum motorista de ônibus, nenhuma empresa, nenhuma operadora vai deixar de cumprir um horário. Via de regra, ele acaba sendo afetado por algum outro fator externo. E o principal desses fatores acaba sendo o trânsito. Então, para resolver isso, as principais ações seriam políticas públicas que dessem prioridade ao ônibus, então que tivesse mais vias exclusivas, mais canaletas exclusivas. Por quê? Porque aí você elimina essa variável chamada trânsito da operação do veículo e faz com que ele consiga trafegar da maneira mais rápida, mais ágil e que use o espaço urbano de maneira mais inteligente. Acompanhe nossos conteúdos e conheça mais sobre o transporte coletivo na região metropolitana de Curitiba.